Olá, meus amigos, estamos aqui para dar continuidade ao trabalho de divulgação da doutrina espírita pelo Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Meu nome é Marco Moraes e hoje nós estamos aqui para conversar sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados que têm puro coração. Então, que a espiritualidade amiga, que o Mestre Jesus nos amparem, nos sustentem durante esse estudo, que ao final dele estejamos com as nossas disposições renovadas e com a certeza de que nós nunca estamos desamparados, né? Nesse capítulo, que fala de pureza de coração, a gente lembra que a pureza de coração ela é inseparável da simplicidade e da humildade, porque ela exclui toda e qualquer ideia de egoísmo e orgulho. E até por isso Kardec coloca esse capítulo depois do capítulo Bem-aventurado os pobres de espírito, porque nesse capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, Kardec nos fala de quê? De humildade. E é por isso que os puros de coração, você não consegue ser puro de coração se você não for humilde, né? E ninguém nasce no mundo físico ou renasce no mundo físico para sofrer, né? O objetivo da reencarnação não é fazer a gente sofrer. O objetivo da reencarnação é para que a gente se reeduque, para que a gente se recupere das escolhas infelizes que nós fizemos em outras existências e que possamos crescer em direção a Deus. Então a nossa jornada é criar, ou melhor, estreitar os laços com o Criador, para que um dia a gente possa perceber a presença divina em toda parte, em tudo, né? Como a gente sabe, Deus é transcendente, Deus é imanente, né? E para isso, a gente precisa perceber. A gente sabe, mas muitas das vezes a gente não percebe. Estamos todos nós, mergulhados no pensamento de Deus como peixes no oceano, né? Esse processo de evolução, às vezes é mais longo para uns, um pouco menor para os outros, mas é um processo possível, né? E ao longo desse processo a gente vai percebendo cada vez mais a presença de Deus na medida em que nós vamos tendo mais conhecimento, na medida em que nós vamos nos desenvolvendo, né? E aí Jesus resume na frase, bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Isso na citação de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Kardec, na questão 10 do Livro dos Espíritos, pergunta assim para os espíritos: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta: não, falta-lhe, para tanto, um sentido. E aí, o que os espíritos estão passando para a gente nessa resposta? A nossa mente ainda é limitada, ou seja, falta um sentido efetivo para entender a essência, a natureza íntima de Deus, uma capacidade intelectual superior à aquela que nós já temos, né? E Kardec até faz uma comparação que ele diz o seguinte: como é que você explica para um cego de nascença a luz e as cores? Ele nunca viu, ele não tem referência, ele não tem parâmetros. Então, por mais que você fale, você não vai conseguir explicar, porque falta o sentido da visão para aquela pessoa. Então, nós não conseguimos ainda abranger toda a grandeza divina a partir desse nosso atual estágio evolutivo. À medida que a gente for progredindo, essa percepção vai aumentando. E isso, então, está ligado diretamente à nossa evolução. Na questão 11, Kardec fala, então, mas será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Então, primeiro ele pergunta se o homem pode compreender. Os espíritos diz que no momento não. Aí ele pergunta, tá bom, então um dia vai compreender? E aí a resposta dos espíritos: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Ou seja, à medida que nós formos melhorando,
À medida que nós formos nos percebendo como criaturas divinas, ao mesmo tempo a gente vai começar a perceber melhor a presença de Deus em tudo e em todos. Então, a compreensão de Deus não é algo proibido, não é impossível para sempre, mas vai depender diretamente do nosso progresso moral e espiritual. Enquanto a gente estiver ainda muito apegado às paixões terrenas, às coisas materiais, nós estamos nos limitando. Não basta a limitação do corpo físico, que também já é uma limitação, mas essa compreensão nossa vai sendo turvada pelas coisas materiais. À medida que a gente evolui, que a gente vai se desligando, à medida que a gente vai se desmaterializando, essas percepções vão ficando melhores. Um espírito puro, ele não necessita da reencarnação. Eles até reencarnam, principalmente para nos ajudar. Aí tem uma missão específica. Mas precisar, não precisa, porque já se purificaram, são espíritos puros. Por isso tem essa percepção melhorada, ou uma percepção muito maior do que a que nós temos agora. Mas isso não nos impede de ter em um momento, desde que possamos evoluir sistematicamente. Aí lá na questão 244, Kardec vai insistir. Os espíritos veem a Deus? Resposta dos espíritos, só os espíritos superiores. Os veem e compreendem, os inferiores os sentem e adivinham. Ou seja, se a gente pegar tanto a resposta da pergunta 10, da resposta da pergunta 11 e da 244, para explicar tudo isso, Jesus, como espírito superior, usou uma frase só. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Ou seja, a gente precisa purificar o coração. E aí a gente volta ou faz um comparativo. O que é essa pureza de coração que Jesus está falando? A pureza de coração na época de Jesus, lá na época que Jesus estava encarnado aqui, ela era avaliada como? Por sinais exteriores, né? Então, os fariseus tinham uma série de protocolos, de procedimentos para você se manter puro. Então, e era uma questão de relação com indivíduos. Então, por exemplo, você não poderia ter contato com pessoas que eram consideradas impuras. Então, você não poderia ter contato com os publicanos, você não poderia ter contato com as prostitutas, você não poderia ter contato com os reconhecidamente pecadores pela sociedade. E o que é esse ter contato? Você não podia ter relação, você não podia falar, muito menos encostar, até sequer passar perto. O passar perto, né, você estaria sendo contaminado, você se tornaria impuro. Eles tinham até o hábito de passar ao largo e cuspir, como se, não quero saber de você. E aí passava longe para não se contaminar. Então, assim, essa era a ideia ou o conceito de pureza. Sentar-se à mesa, então, com aqueles? Jamais. Por isso que eles criticavam tanto quando Jesus sentava-se à mesa com publicanos ou com gente de má vida, como eles falavam, né? E a pureza que Jesus traz é justamente outra, né? Jesus cansou várias vezes, comparou os fariseus a sepulcros caiados, ou seja, branquinho, bonitinho, pintadinho por fora, mas cheio de podridão por dentro. E, obviamente, é por isso que eles tinham que ser contra Jesus, porque Jesus expunha toda a hipocrisia, toda a falsidade. Eles falavam uma coisa e faziam outras, né? Eles se preocupavam em limpar o exterior, mas o interior continuava todo contaminado. E aí ele perguntava, mas quem fez o exterior não foi também quem fez o interior? Né? Para chamar eles à realidade. E na parábola do samaritano, do bom samaritano, que é uma parábola bastante conhecida, bastante estudada, tem um detalhe ali que nos remete a essa questão da pureza. Aquele homem que foi atacado, que estava lá moribundo, jogado na estrada, quando tanto o fariseu quanto o levita
chegam até aquele local, né, cada um a seu tempo, né, eles não chegaram junto, veio primeiro o fariseu, o sacerdote, depois veio o levita. Eles estavam vindo no mesmo caminho, ou seja, eles estavam vindo de Jerusalém para Jericó. Então, assim, fazendo o mesmo caminho que aquele que tinha sido assaltado fez. E nenhum judeu saía de Jerusalém sem antes ir no templo fazer lá os procedimentos, os protocolos para se sentir ou para estar purificado. Então eles saíam de Jerusalém tendo saído do templo. Então ele vinha purificado. E aí quando eles chegam e se defrontam com aquela situação, aí vem a questão da pureza no aspecto que eles consideravam. Por exemplo, aquele homem estava sem roupas, então eles não tinham como identificar qual a origem, quem era aquele homem, de que grupamento ele pertencia, porque lá pelas roupas você sabia quem era um doutor da lei, quem era um levita, pelas roupas você conseguia identificar. Ele não tinha roupa, então não tinha como saber quem ele era. Ele não estava falando, ele estava moribundo, no máximo estava gemendo lá, então você não tinha como saber pela maneira de falar, pelo sotaque, qual a origem daquele indivíduo. A feição dele estava toda distorcida, ele estava todo machucado, todo ferido, porque ele foi, maltratado pelos ladrões. Então você também não tinha como reconhecê-lo para saber de que grupamento ele fazia parte, pelas feições dele. E outra, por último, ele estava todo ensanguentado. Então, na visão de um fariseu, de um judeu, ou do sacerdote, ou do levita, você passar perto, ter contato com aquele indivíduo, e você tendo acabado de vir do templo, você estava impuro. Você poderia ser contaminado. Você vinha puro do templo. E aí você vai encostar ou ter acesso a uma pessoa que você não conseguiu identificar pela roupa, pela feição, pela fala, e ainda por cima está sangrando. O sangue era considerado uma coisa impura, tanto é que as mulheres no período, no ciclo menstrual, eram consideradas impuras, não podiam ser tocadas porque estavam impuras. Então, essa era a visão de pureza dos judeus. É por isso que os dois, um atravessa, o outro passa longe. Por quê? Como é que eles iam arriscar se tornar impuros? Eles estavam acabando de vir do templo em ter contato com aquele indivíduo. E aí Jesus traz a imagem do samaritano, que na visão dos fariseus era um impuro, era um pecador. Ele traz a imagem desse samaritano que usa o azeite como bálsamo, usa o vinho como um desinfectante para cuidar das feridas daquele moribundo. O mesmo azeite, o mesmo vinho que o pessoal oferecia no templo, como no ofertório lá do templo, para se tornarem puros. E aí Jesus mostra, ali está a verdadeira pureza do coração. Ele usou o vinho, usou o azeite para cuidar e socorreu aquele irmão que estava numa situação de necessidade. Então, ali, por isso Jesus mostra ou demonstra o que é pureza de coração, contando essa parábola, embora a parábola não fale disso, mas ali está mostrando isso também. Em Lucas 18, nós vamos ter um outro exemplo disso, quando nós temos lá um fariseu que está de pé orando e falando assim: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Enquanto o outro, o publicano, o tido como pecador pelo fariseu, rezava à distância, sem sequer levantar os olhos para o céu e dizendo, batendo no peito assim: Deus tem de misericórdia de mim porque sou pecador. Então, enquanto um se justificava para Deus dizendo que era melhor que todos os outros homens, que ele fazia isso, fazia aquilo outro, e não era como aquele ali que estava ali atrás, o outro sequer olhava para cima e se reconhecia como um pecador e se reconhecia como ainda necessitado de melhoria. E aí Jesus fala:
o publicano saiu dali justificado. O quê? Pela humildade, por se reconhecer ainda necessitado de apoio, de amparo, para que pudesse se melhorar, né? Então Jesus vai ali invertendo essa lógica, né, de que a impureza contaminava a pureza, né? Os ditos puros se afastavam, não tocavam, não se relacionavam para não perder a pureza. E o convite de Jesus é justamente o contrário, para que a pureza se fizesse presente para purificar, para melhorar, para recuperar, né, aqueles ditos impuros pelos olhos daqueles que se achavam puros. Ou seja, Jesus inverte a lógica. Ao invés de eu ter medo da impureza me contaminar, que eu use a minha pureza para recuperar, para sanear, para renovar por completo todos aqueles que tivessem contato comigo. Então, ou seja, é uma inversão total de conceito do que é pureza, do que é impureza. Ao invés de eu me colocar como puro, que posso ser contaminado, eu me coloco como aquele fazedor ou distribuidor da pureza. No livro Religião dos Espíritos, no capítulo 11, Emmanuel também trata da questão da pureza. E ele fala assim, estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Então, cabe nos lembrar que Jesus via no caminho da vida para reconhecermos com segurança, que embora na terra, né, sabia encontrar a presença divina em todas as suas situações, em todas as criaturas, né? Ou seja, o que ele vem dizer? Que Jesus, a visão de Jesus era diferente. Ao invés de ficar vendo o defeito, ele via buscando Deus em todas as criaturas, né? Jesus chegou aqui na manjedoura. Na manjedoura, para muita gente, era o quê? Lugar miserável, desprezível, né? E ali estava a maior demonstração, ali foi a maior demonstração de humildade de Jesus, né? Ou seja, com toda a realeza que Jesus tinha, ele veio na manjedoura, ou seja, mostrando o quão humilde ele era, né? Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor naquela sociedade. Isso é o Emmanuel falando nesse capítulo, né, de Religião dos Espíritos, né? E principalmente na condição de obsidiada, né, ela era relegada, né, era totalmente desprezada. E Jesus via que Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu na mensageira da celeste ressurreição, né? Ela que trouxe a maior notícia para todo mundo. Ele vive, porque ele foi o primeiro foi a primeira para quem ele apareceu após a sua ressurreição, né? Não foi Pedro, né, ou qualquer outro discípulo. Por quê? Porque ela foi a que sofreu a maior transformação, né? Maior até que de Paulo, porque Paulo, quando era Saulo, ele já tinha vamos dizer assim, os preceitos, o conhecimento, só o foco é que estava errado. Aí depois ele acerta o foco, mas ele vem com a mesma força, com a mesma integridade que ele tinha quando ele era Saulo. Quando ele entende que ele vira, a força é a mesma, né? Então, é uma transformação sim a do Paulo, mas foi uma mudança de foco. No fundo, ele já tinha toda aquela coisa do Deus, de confiar em Deus, de trabalhar por Deus. Ela não tinha nada disso. Então, ela sai lá do zero, do abaixo de zero, e se transforma totalmente. Pedro, né, aquele homem rude, né, totalmente inconstante, né, indigno até de consideração, Jesus olha nele e vê um espírito atribulado, semi-analfabeto,
né, que todo mundo menosprezava, mas transformou, né, num paradigma de fé para todos os séculos. Quem imaginaria o triunfo de Pedro, né, se a gente fosse olhar o histórico de Pedro? Aquele pescador rude, né, às vezes até mal educado, duro, né, negou Jesus. Quem imaginaria, né? E a gente, se a gente for imaginar, for comparar, será que a gente não é Pedro várias vezes? Né? Imagine se Jesus tivesse desistido de Pedro. Vai desistir da gente? Né? Judas, né, era visto o quê? Como um negociante suspeito, capaz de ardis, astuciosos, né, para se dar bem, para se, né, para ganhar, para ter lucro com isso. E Jesus conseguia ver nele a alma inquieta, né, que todos menosprezavam, né, e até ao fim estendeu os braços amigos para ele, né. Jesus estimulou ele até o fim, mesmo sabendo o que ele faria, né. Na hora lá que é dita Santa Ceia, a última ceia, quando Jesus parte o pão, o primeiro pedaço de pão, ele dá para quem? Para Judas, né? Lá no jardim, no Getsemane, ele pergunta, quando Judas chega lá com os guardas, aí ele pergunta: amigo, a que viestes? Ele chama de amigo, né? Porque Jesus viu muito mais além. E lá na cruz, quando Jesus está lá, né, no seu suplício lá na cruz, ele ainda tem tempo de pedir para que os espíritos fossem lá socorrer Judas, porque ele já sabia o que Judas tinha feito, né? Então, é essa a questão da visão de Jesus, né? A gente falou aqui um pouquinho antes de Saulo, né, que virou Paulo, né? Um guardião intransigente lá da lei antiga, vaidoso e em muitos momentos perverso na defesa dos próprios caprichos, né? Ele defendia aquilo com muita força, com muita veemência. Só que Jesus viu nele um espírito atormentado e vai pessoalmente lá às portas de Damasco perguntar, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí ele é transformado e dá, né, para ele uma missão importantíssima, né? Então, quem imaginaria Saulo se transformando no maior divulgador do espiritismo, que foi Paulo, né? Do cristianismo, tá? Quem imaginaria Saulo se transformando no maior divulgador do cristianismo depois de tudo que ele tinha feito? Quem que poderia, né, imaginar? E aí, cara, o Emmanuel vem, se a gente purificar o coração dessa maneira, de ver o melhor no outro, de ver o que tem de Deus no outro, aí a gente vai começar a identificar a presença de Deus em toda parte, né? Compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, né? E que maldade, crime são apenas espinheiros e lamas que envolvem o campo da alma, né? E que o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aí a gente lembra das palavras de Jesus: vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz. Então, essas coisas que atrapalham a nossa luz de brilhar, né? Então, na medida, e aí prossegue Emmanuel, aprenderá e aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Ou seja, todos nós temos a centelha divina, todos nós somos filhos de Deus, todos nós podemos trazer esse brilho para fora, podemos ser o lírio que vai sair do pântano, né, imaculado, né? Então, a pureza é a gente ir ao encontro
dos que estão necessitados. Isso é pureza do coração. É aquela ideia de Jesus, você levar a pureza para sanear, para purificar, para limpar, para recuperar. É nesse convívio que a gente se torna puro, né? Aí no outro livro que chama Refúgio, o Emmanuel fala de pureza de coração, e aí eu vou só citar alguns trechos aqui em que ele fala assim: não te prendas tão somente aos imperativos da pureza exterior. Lembra lá da pureza dos fariseus, a pureza exterior? A aparência muitas vezes é contraste e ilusão, né? Há tribunos de frases perfeitas na sagração do bem, cujos sentimentos se nutrem com venenosas raízes do mal. Não basta a feição externa da vida para que os problemas do mundo se resolvam, né? Lembremos que o Senhor se referia à pureza do coração e procuremos cultivá-la conosco em primeiro lugar. E esforcemo-nos por encontrar a parte melhor onde estivermos. Isso é muito importante porque nós, de alguma maneira, desenvolvemos um mecanismo de focar no pior, de focar naquilo que é ruim, tanto para os outros quanto para nós mesmos, né? Muitas vezes a gente fica se cobrando, não que a gente não tenha que se cobrar para melhorar, não é isso, mas a gente entra num ciclo vicioso de só diminuir as nossas ações, ou só de reclamar, ou de focar naquilo que nós erramos. Ok, erramos, então vamos perceber esse erro e vamos procurar acertar, mas não ficar, é como se a gente ficasse reforçando para nós mesmos que você só sabe fazer errado, você não consegue fazer certo, né? Toda vez que a gente rememora o erro tem que ser visto sim como para virar um parâmetro para não ser repetido, mas não é que aquilo somos nós. Nós estivemos naquela situação, mas podemos mudar, né? Então, por isso que o Emmanuel fala assim: esforcemos por encontrar a parte melhor onde estivermos, tanto em nós quanto nos outros. E ele segue: o sopro divino alenta na criação todas as coisas e todas as criaturas. Não vale reprovar, criticar, condenar ou destruir. Em todos os lugares surpreenderemos o apelo do Todo Misericordioso, induzindo-nos a cooperar na exaltação do seu amor infinito. Ou seja, nosso trabalho é mostrar o bem, é ressaltar o bom. E muitas das vezes a gente faz justamente o contrário. E aí ele segue: busquemos auxiliar a todos, totalizando em nossa fraternidade os velhos e os jovens, os bons e os menos bons, os felizes e os infelizes, os sábios e os ignorantes, os ricos de luz e os pobres de entendimento. E nessa faina bendita de louvar o bem, lavaremos o tecido sutil das nossas almas para que o nosso coração se faça puro, nele erguendo um santuário em que te contemplaremos um dia, Espírito e verdade, a divina presença de Deus. Então, lembra que a gente falou lá atrás que a pureza do coração está no convívio? E aí o Emmanuel reforça isso aqui, dizendo que é justamente por coração se fazer puro é quando a gente está ali fraterno com todos, os bons, os maus, os espertos, os ignorantes, todo mundo. É ali que a gente vai, né, vencer, ou vamos purificar o nosso coração. Aí você fala: poxa, Marco, mas nós estamos no mundo material, como é que eu venço isso? Você falou em desmaterializar, como é que eu saio disso, dessa roda viva, desse ciclo vicioso? Aí só tem um jeito, é a gente praticar a abnegação. Ou seja, para a gente vencer a natureza material, as paixões terrenas, né, é a gente abnegar mesmo, praticar a abnegação. E essa abnegação não significa destruir o corpo, não significa a gente, não, vou viver fora do mundo. Não, é a gente combater o egoísmo, apego excessivo. É isso, essa abnegação é isso, é você saber o que é importante, dar valor real às coisas,
né? No dia a dia, nas ações práticas, a gente ir entendendo o que é cada processo dele. Então, por exemplo, o domínio do espírito sobre a matéria, né? Quando a gente foca em combater, em reprimir egoísmo, orgulho, cobiça, né? A gente vai demonstrando que está compreendendo que o espírito é mais importante. Superar os impulsos. É difícil? É difícil. É um aprendizado? É um aprendizado, mas a gente tem condições de fazer isso. Valorizar, colocar valor real nas coisas, né? A gente não precisa destruir os bens materiais que a gente conquista com muito suor, com muito trabalho, né? Mas a gente não pode se deixar ser possuído pelos seus bens materiais, né? O que eu quero dizer? Dinheiro. Dinheiro é uma necessidade. Nós vivemos num mundo material e dinheiro é uma necessidade. Mas quem tem que possuir o dinheiro? Ou é o dinheiro que nos possui? E eu sempre gosto de fazer uma comparação para melhor entender nessa história do dinheiro, quem possui quem. É uma imagem que eu vejo muitas vezes na rua. Vocês já viram aquelas pessoas que levam cachorros para passear, né? E às vezes você vê uma pessoa e um cachorro, né, arrastando a pessoa assim, a pessoa vai assim, o cachorro... Aí eu sempre pergunto, quem está levando quem para passear ali? Porque se você é o humano, você é o tutor, e você deixa que o bicho te arraste, né? Quem está levando quem para passear? É a comparação que eu falo com a questão do dinheiro, né? O dinheiro serve para a gente viver. Agora, a gente vive por dinheiro? É aí que está o problema do apego, é aí que está o problema do sofrimento, porque, né, a gente se deixa arrastar por uma coisa que a gente sabe que é passageira, né? A gente já cansou de ouvir, a gente cansa de ver que, né, caixão não tem gaveta, a gente não vai levar, né? Então a gente fica, né, nessa faina, nessa ansiedade, nessa coisa. É necessário? É necessário, mas a gente tem que saber fazer ou criar as barreiras limitantes para que a gente não sofra as consequências de ser tão apegado aos bens materiais, né? E a educação moral, ela se faz totalmente necessária, porque à medida que a gente vai compreendendo melhor as realidades espirituais, o valor das coisas materiais vão diminuindo. É automático isso, né? Então, e para isso, gente, a caridade, ela é uma ferramenta maravilhosa, porque quando a gente começa a se envolver, a buscar, né, a priorizar, cuidar do outro, a gente entende ou a gente percebe que muitas das vezes aquilo que a gente achava que era um problema imenso não é um problema tão grande assim, porque você está se dispondo a cuidar do outro. Lá no capítulo 35, que chama Questões de Pureza, no livro do Emmanuel, chama Passos da Vida, Emmanuel vem trazendo para a gente um alerta sobre julgamentos, né? E que a gente faz julgamentos sobre o outro, sobre as atitudes do outro, com o pretexto que estamos exercendo virtudes, né? E aí ele traz assim 4 lições principais para a gente abordar esse processo de julgamento. Bondade versus condenação. A pretexto de sermos bons, a gente não pode desamparar aqueles do mundo classificados como os maus. Diante da justiça divina, nossas próprias virtudes podem se revelar falhas. Ou seja, eu sou muito bom, eu sou muito bom. Poxa, fulano é mau. Ou esse bandido que fez isso, fez aquilo, não merece socorro. Vamos lembrar da parábola do samaritano? O fariseu e o levita, para não se contaminar, passaram largo. Será que não é isso? A gente condena o outro e estamos passando ao largo?
com medo de sermos contaminados? Ou será que nós não somos tão puros assim e aí estamos evitando o contato para não revelar o que tem dentro de nós? Né? Humildade versus distância, né? Eu sou muito humilde, então não quero contato com o orgulhoso. Fulano é muito orgulhoso, não quero contato com ele não, porque eu já estou na minha humildade. Será? Será que eu já estou tão humilde assim? Ou eu estou me orgulhando da minha humildade? Nossa, eu sou tão humilde, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado para não se iludir e deixar que a vaidade, né, transforme a gente ou impeça a gente de efetivamente descobrir ou nos tornarmos humildes, né? Paciência versus desprezo, né? Aí, será que a minha serenidade é uma serenidade genuína, uma paciência genuína, ou é uma ociosidade da mente, né, e não a virtude real? Ou seja, eu não convivo com pessoas que eu considero que são turbulentas e tal, a pretexto de, não, eu sou paciente, eu entendo ele, eu entendo, mas não convivo com ele, não me relaciono com ele. Ué, será que isso não é uma forma de eu evitar? Porque eu sei que se eu for lá conviver, eu não vou ser tão paciente assim, né? Porque, fulano faz eu perder a paciência, por isso eu prefiro não relacionar com ele. Ué, ninguém perde aquilo que tem, né? Se você tem, você não vai perder, né? Se você adquiriu, se você desenvolveu essa virtude, porque tudo que de virtude a gente já tem. Quem nos criou? Deus. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então todas as virtudes nós já temos, né? O reino de Deus está dentro de nós, então a gente só precisa botar para fora. Então você não vai perder paciência, você vai exercitar, você vai transparecer paciência. A não ser que você não tenha desenvolvido essa virtude ainda. E aí você evita o contato com o outro. Lembra? Sempre lembrando a palavra do samaritano, né? Será que nós estamos passando ao largo para evitar, né? E caridade versus severidade, né? Com a desculpa da caridade, né? A gente não pode julgar os que falham, né? Às vezes a nossa severidade com o erro alheio, né, é só para apagar ou para fazer a gente esquecer as nossas fraquezas, né, as nossas imperfeições ainda não tratadas. E aí a gente, né, se torna intolerante com a fraqueza alheia. Então, o que o Emmanuel está reiterando para a gente? Que a verdadeira pureza, ela está ligada à simplicidade, à compreensão do outro, à ausência do egoísmo, né? Em vez de usar as nossas virtudes como régua para medir, para julgar, nós devemos o quê? Estender a mão, entender que todos nós estamos no caminho de aprendizado, na escola da vida, a gente ir, né, aprendendo com isso, né? Então, a gente pode não saber amar corretamente, mas a gente já pode ir servindo, né? Porque esse é o caminho de purificação dos corações, né? É no contato, é no servir, é que a gente vai purificar o coração, né? E a gente lembra uma passagem de Coríntios que fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque nas que se veem são temporais, as que não se veem são eternos, né? Então, aí a gente casa com aquela passagem de Jesus: bem-aventurados que têm fechado os olhos. Ou seja, o que Paulo fala aos Coríntios aqui é um olhar, né? O que é essencial é invisível aos olhos. Já dizia, né, aquele escritor, né, que escreveu lá o Pequeno Príncipe, né, Saint-Exupéry,
O essencial é invisível aos olhos. É isso que Paulo está falando aqui. Não atentando nas coisas que se veem, mas das que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas, né? Então, todo o poder da alma se resume em 3 palavras: querer, saber e amar, né? Então, a gente colocar foco, colocar objetivo, né? Saber por que sem o estudo, sem a vontade, né, a gente não consegue. A gente precisa querer, a gente precisa saber, mas a gente precisa, sobretudo, amar, colocar a vontade. Então, que a gente coloque a vontade ali em tudo, né? Porque o amor, no final das contas, é o que resume tudo, né? O reino dos céus está pronto. Ele nos foi dado. Ele não é conquistado. Ele nos foi dado. A gente só precisa viver nele, né? Então, a gente precisa abrir os olhos para Deus, né? Porque no momento que a gente fizer isso, esse reino dos céus que está dentro da gente vai transbordar, vai nos envolver como um todo, né? Não foi pela ciência ou pela arte da oratória que Jesus seduziu e cativou multidões. Foi o quê? Foi pelo amor, né? Foi para ele manter o foco sempre vivo, né? Em demonstrar esse amor, em exemplificar esse amor, e mais do que isso, mostrando que todos nós somos capazes, né? O que Jesus falou para a gente? Tudo que eu faço, podeis fazer e muito mais, né? Porque sois filhos do meu Pai, sois o sal da terra, a luz do mundo. Então, meus irmãos, que sejamos todos nós a luz do mundo, que todos sejamos nós verdadeiros, puros de coração, né? Colocando toda essa pureza a serviço do outro, porque servindo ao outro estaremos servindo a nós mesmos. E ninguém ama a Deus que não vê, se não amar ao próximo que vê. Então, relembrando lá o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ok, amar a si mesmo durante muito tempo foi tido como egoísmo, foi deturpado, foi distorcido, mas a gente precisa amar a si mesmo como criatura divina. E nesse processo de amar a si mesmo, nós vamos nos conhecendo, nos percebendo, percebendo as nossas limitações, as nossas dificuldades. E com isso, a gente consegue entender que o outro também tem as limitações dele, tem as dificuldades dele, e aí a gente começa a amar o outro. E aí, automaticamente, eu estou amando a Deus. Por quê? Deus está dentro de nós, somos todos filhos de Deus. Então era isso, meus amigos. Muito obrigado. Que o dia de vocês, a noite de vocês, a tarde de vocês sejam uma tarde de pureza de coração. Que todos nós possamos a todo tempo estarmos exercitando essa pureza de coração. Muita paz a todos. Que todos possam aproveitar todas essas bênçãos que nós recebemos todos os dias. E relembrando as palavras de Emmanuel, tudo passa, exceto Deus, e Deus é o suficiente. Um grande abraço a todos.